até o capítulo 26, versículo 19, veja que a maior parte do livro é o discurso, a pregação sobre a lei, que já, como nós já vimos, não é uma mera repetição, mas uma exposição que tem repetições, mas ampliações, clarificações e aplicações da lei para o povo de Deus. Então, não é um discurso meramente histórico, meramente teológico, mas também histórico, teológico e pastoral, quando ele também vai aplicar aquilo que a lei de Deus está ensinando. No terceiro discurso, que vai do capítulo 27 ao 28, você tem aí alguns dividindo, a sociedade bíblica dividida em dois discursos. O terceiro e quarto, há uma discussão de que só há 3 discursos e considerações finais de Moisés. Então a sociedade bíblica bota 4 discursos, mas seriam 3 discursos, e nesse terceiro discurso você tem agora Moisés ampliando e aplicando a ideia das bênçãos e maldições evocadas da lei de Deus, de como a lei de Deus tem implicações de bênçãos e maldição. É um discurso confrontador, exortador, mas também encorajador, para que o povo de Deus entenda as implicações que há na lei de Deus, que há no pacto do Senhor, mostrando que há bênçãos e maldições, que há bênçãos, recompensas e punições dentro da própria relação de Deus com o seu povo, que é o que nós vamos ver isso aí, que não se aplica aos ímpios. Essa é a confusão que muitos fazem, pegam as bênçãos e as maldições dizendo que isso significa a relação de Deus no sentido geral com os homens, incluindo os ímpios. Isso não é necessariamente assim. As bênçãos e as maldições estão atreladas ao pacto da graça, a relação pactual, ou seja, a relação de Deus com a igreja. Aqui tem a ver com as disciplinas de Deus para o seu povo, como uma forma de ensiná-los e conduzi-los à obediência. Então, bênçãos e maldições que advêm da lei. Isso é muito interessante, porque os próprios judeus, alguns vão confundir isso, tomando de uma maneira rígida, dizendo assim, se é bênção, se você obedece à lei é bênção, se você desobedece à lei é maldição. Isso significa o seguinte, que os obedientes vão ser abençoados e os desobedientes amaldiçoados. E essa bênção geralmente estava atrelada à bênção e prosperidade material. É a confusão que fazem com Jó, por exemplo. Jó, você está sofrendo, então significa que você está debaixo da maldição da lei, você cometeu algum pecado, você transgrediu a lei de Deus de alguma maneira. Então aquela ideia de que sempre a obediência traria imediatamente bênção ou maldição é um equívoco. Mas Deus está mostrando que a obediência à sua lei traz bênção, atrelada principalmente à relação pactual com Ele, e traz maldição, porque os ímpios também podem prosperar na desobediência, e o crente pode sofrer na obediência. Então é importante entendermos o que significa nesse discurso de Moisés este princípio da bênção e da maldição no pacto. A bênção e a maldição para Deus, de Deus para o seu povo, uma relação de obediência e desobediência, que deve ser lida de uma maneira correta dentro dessa perspectiva redentora. Por isso esse discurso de Moisés é importantíssimo, e o livro é concluído com as instruções finais de Moisés, encorajando e preparando, que vai do capítulo 29 até o 34, mesmo tendo o registro de sua morte, que é o que provavelmente deve ter acontecido. Josué conclui. Então você tem o discurso final de Moisés, onde a sucessão de Josué é preparada, onde o povo é encorajado a entrar, onde há uma despedida de Moisés e uma preparação para a sucessão de Josué e para a entrada na terra prometida. Bem, essas informações panorâmicas são importantes para nós entendermos o livro na nossa caminhada de exposição, e dentro desse panorama nós podemos fazer algumas implicações e aplicações importantes para nós como crentes em Jesus Cristo, como Israel da nova aliança, como igreja da nova aliança. Primeiro, a importância que o livro de Deuteronômio dá a essa leitura teocrática, revelacional da história da humanidade, partindo da leitura da história de Israel. Inclusive, quando você
entende biblicamente a história de Israel como o primeiro povo da aliança, você entende de algumas questões polêmicas que envolvem as atuais disputas da terra de Israel com os povos palestinos e os povos árabes de modo geral ali naquela região. Como eu já disse algumas vezes e repito, Israel é o dono, Israel é o verdadeiro dono daquela terra. Você estuda a própria história da origem dos palestinos, que é posteriormente, que é uma realidade de miscigenação de povos. Até então não existia uma etnia palestina, isso não existia. São povos que são colocados ali e começam em Gaza a formar aquele povo que até hoje ainda não tem um Estado. Mas o que importa para nós é, quando a gente lê a história de Israel sob a perspectiva da revelação de Deus, vamos entender que aquela terra pertence de fato a Israel étnico, aos israelitas, porque Deus deu aquela terra para eles, pertence a eles. Defendê-la como sua terra é legítimo, sem sombra de dúvida. Mas também nós vamos entender que Israel continua nesse conflito e nesta luta, também como uma realidade de estar debaixo da maldição da lei de Deus, por rejeitar o seu Deus, rejeitando Cristo. Isso também mostra que essa paz não chega para eles, porque também tem a ver com a sua rebeldia para com o seu Deus. E até mesmo uma luta que perdeu por uma terra que perdeu a sua referência maior, que é o pacto de Deus, a revelação redentora de Deus que se cumpre em Cristo, que se cumpre no Messias, ao rejeitar o Messias. Então isso também mostra que nós como igreja, como povo da nova aliança, como Israel da nova aliança, significa que nós precisamos entender a nossa história nessa perspectiva da tríade do tempo, como Moisés está aqui provocando Israel para pensar assim. Nós precisamos entender que a nossa fé ela tem uma natureza também histórica. Nós temos a nossa origem em Israel, nós temos a nossa origem como Paulo diz, a eles foram dadas as promessas, a lei, o culto, o Messias veio por meio deles. Precisamos olhar para o retrovisor da história da revelação e ver da onde nós vimos, qual é a nossa história, de onde procedemos e por que somos cristãos, por que não somos judeus, por que não pertencemos mais a este povo como um povo que era exclusivo. Nós pertencemos ao verdadeiro Israel de Deus, que é espiritual, a igreja do Senhor. Precisamos olhar no retrovisor da história para entender aonde chegamos e reconhecer que há um legado de fé, de verdade aí que devemos preservar, que chega às nossas mãos. Nós não iniciamos nada do zero. A igreja cristã não surge do nada como uma explosão do Big Bang dos ateus evolucionistas. A igreja não é uma explosão que causa uma ordem depois da desordem e do caos dos judeus rejeitando Cristo. Ela dá continuidade a este povo preservado por Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Então precisamos que agora a nossa ênfase está em Cristo, porque Ele cumpre tudo isso. Então precisamos entender como Cristo cumpre tudo isso, por que Ele cumpre, por que a importância dele cumprir. Estamos conectados a Ele, mas não totalmente desconectados à história de Israel. Totalmente conectados como esses que herdam aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Então precisamos, para entender o nosso presente, quem somos nós na história da revelação, quem somos nós na história da humanidade, quem é a igreja. É um autor que, até brasileiro, ele escreveu 3 livros para fazer uma leitura da história bíblica. Os títulos são interessantes, mas um me intriga. O primeiro é aqueles da Bíblia, uma referência aos povos que se relacionavam com Israel. O outro é estes da Bíblia, ou seja, falando dos israelitas como aqueles que eram o povo da aliança. Nós e a Bíblia, a igreja como algo que é inserido de uma maneira não muito natural, como se nós fôssemos um estranho, quando na realidade nós somos o Israel de Deus, a consequência do judaísmo, o que Deus pretendia com a sua revelação, formar esta igreja multicultural, multiétnica, que é a igreja da nova aliança. Então nós não somos
um adendo, nós não somos um corpo estranho, nós somos o resultado que Deus pretendia dentro deste progresso revelacional. Então, para entendermos o presente, precisamos olhar para o passado, não ignorar o nosso passado, mas entender quem somos nós, o que é a igreja, qual é o nosso papel. Por isso que Moisés está dizendo para aqueles jovens e aquelas crianças: vocês são descendentes daqueles que saíram de lá, veja o que aconteceu até agora, agora veja quem são vocês, qual é o papel de vocês, quem somos nós. Precisamos entender a nossa identidade, a nossa história, onde chegamos, para entender o nosso pertencimento, quem somos nós, na história do povo de Deus, quem somos nós, igreja pretendendo do Parque P, dentro do todo da igreja da atualidade, qual é o nosso papel, qual é a nossa importância, como a nossa missão como igreja da atualidade do presente vai ser exercitada, realizada, quem somos nós no presente e o que esperamos. Nós também devemos trabalhar para deixar um legado de fé, para construir alguma coisa, para trabalhar alguma coisa em prol do reino que ainda está em expansão, em revelação. Este reino que começou com Israel, ele ainda está em expansão, e nós temos um papel importante, temos também alguma coisa, devemos ter alguma coisa para deixar de legado, mas também uma esperança. Em que esperamos? Ao que buscamos? Isso também para que a gente tenha uma expectativa futura correta e uma participação na construção do futuro correto. Precisamos entender quem somos nós e de onde viemos, entender a nossa relação com Cristo e como Cristo nos situa na história da revelação. Mas também mostra, meus irmãos, Deuteronômio nos ensina que as bênçãos de Deus, as bênçãos pactuais de Deus, estão relacionadas à sua palavra, à obediência à sua palavra, e principalmente aquilo que diz respeito às bênçãos espirituais de Deus para o seu povo. O estudo da lei vai mostrar que, na realidade, a lei de Deus é uma dádiva graciosa do Senhor. Não é dada para ser um caminho de salvação, mas um caminho de piedade para os salvos, um caminho de vida moral e piedosa, santa, espiritual, de construção cultural e social para o povo de Deus, como o povo da aliança. Mas para que isso ocorra, para que a nossa vida seja de fato uma vida que reflete a bênção espiritual de Deus sobre nós, precisamos levar em consideração essa dinâmica que a lei de Deuteronômio coloca. Nós precisamos ouvir a lei de Deus, ler a lei de Deus, crer na lei de Deus, obedecer e viver a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, por isso que Moisés proferiu aqueles discursos e registrou eles. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos também ler, ou seja, usar todos os recursos que nós pudermos para encher o nosso coração da palavra de Deus. Mas não apenas ouvir e ler, nós precisamos crer, precisamos pedir que o Espírito Santo nos convença dessa verdade, que é o papel do Espírito Santo. Então, ouvir, ler, crer, obedecer, para que Ele também nos capacite a obedecer, nos submeter e viver modelando a nossa vida em torno dessa palavra. Pedir que a palavra de Deus molde a nossa maneira de ser, que é o que Moisés está dizendo para aquele povo. Mas também Deuteronômio nos mostra que para isso ocorrer é preciso que o Espírito atue pelo método pedagógico bíblico divino que Satanás usurpou, e desencoraja os crentes a ver isso como o método de Deus. A repetição. A gente cansa com a repetição, a gente se desanima com a repetição, mas por isso que Deuteronômio foi escrito, para mostrar a importância e a necessidade da repetição da palavra de Deus. A gente fica cansado quando ouve um sermão que trata sobre os mesmos temas que nós já ouvimos. É Satanás exatamente nos incomodando para que essa repetição não tenha o efeito que ela deve ter. Por que Deus usa o método da repetição? E nós vamos ver isso em Deuteronômio 6, ele vai dizer assim: você fala, inculca, fala o tempo todo essa palavra. Por que a repetição é importante? Porque Deus está partindo do pressuposto de que o coração do seu povo, o coração do povo de Deus, o coração do homem é inclinado à rebeldia naturalmente, à dureza, à resistência, mas também à amnésia espiritual. Nós somos tendentes a nos esquecer do que importa. Preste atenção na criação dos seus filhos. Quando você fala coisas que realmente importam, vê se fica facilmente na mente deles. Mas fala besteira para ver. Ou promete coisas que têm a ver com seu ego, seu orgulho e prazeres
frívolos desta vida, se eles imediatamente não gravam, e ainda se você prometer algo para fazer com eles e não cumprir, se prometer viagem, se prometer presente, se prometer festa, promete para você ver, mas promete que vai dar uma Bíblia para ver se ele lembra que quer uma Bíblia, que precisa de uma Bíblia, que vai ler a Bíblia todo dia com ele para ver se ele lembra daquilo que você falou, porque há uma tendência de rebeldia, de dureza, de insensibilidade e de amnésia para as coisas que realmente importam. Por isso que a palavra de Deus diz que nós primeiro precisamos ser saturados com repetição da palavra, para a gente também fazer isso com os nossos filhos. Porque Deus sabe a tendência da dureza, e Moisés vai falar isso, vocês são duros demais, e eu percebi isso, Deus me disse várias vezes. Moisés aqui em um dos discursos vai dizer assim, Deus tinha me dito que vocês são duros mesmo. Eu pensei de 40 anos para chegar a essa conclusão. Deus me disse no primeiro ano, disse assim, esse povo é duro, eu vou matar todo mundo, Moisés. Ô povo duro, você acabou de esquecer do que eu fiz. Eu acabei de fazer coisas maravilhosas. Esqueceram, acabaram de esquecer, Moisés. Moisés precisou de 40 anos para entender o que Deus tinha dito no primeiro ano. E Moisés disse, vocês são duros mesmo. Ô povo rebelde. Por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida, está sabendo? Vocês não, os que morreram. Eu não vou entrar na terra prometida. Moisés sentiu na pele. Ou seja, há uma tendência natural de rebeldia, de dureza e de amnésia. E é pela repetição que Deus trata a dureza do coração. É a repetição do ensino da palavra de Deus, de ouvir. É através da repetição da pregação, do ensino, que Deus vai quebrar coração duro, que Deus vai sensibilizar coração insensível, que Deus vai ativar a memória, como diz o hino, ativa em mim as memórias do que eu tenho aprendido. É através da pregação repetida, do ensino repetido, que Deus vai usar pelo Espírito Santo para ativar memórias esquecidas, verdades esquecidas. Por isso que nós precisamos entender que a repetição segundo Deus e no modo de Deus é uma bênção, é um meio de Deus tratar a fragilidade e a rebeldia do nosso coração. Quando você cansa de ouvir repetidamente a palavra de Deus e de ler repetidamente a palavra de Deus, isso mostra suas inclinações e tendências pecaminosas. Por isso que Deus vai insistir com aqueles que são seus, para que Ele quebre, sensibilize e reative esses corações. Por isso o Deuteronômio é de suma importância e valor para nós. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe em nossa caminhada de exposição deste importantíssimo livro. E por isso que, com tudo isso que nós falamos, o tema que nós propusemos para a nossa série é a lei de Deus como expressão do amor pactual entre Deus e o seu povo. A lei como expressão do amor pactual. Ou seja, Deus, por amar o seu povo, deu a sua lei. E o seu povo, ao amar, por amar a Deus, obedece à sua lei. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. De pé, meus irmãos, vamos orar, rogar as bênçãos de Deus.